Olá, bem-vindo ao BIP Assistant. Meu nome é Rafael Moreno, sou médico psiquiatra e CEO do BIP Tecnologia Saúde, a empresa que desenvolve o BIP Assistant. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil atender usando o BIP Assistant. Então, cliquei no paciente, vou iniciar o atendimento deste paciente. Então aqui já estão os dados do paciente, no caso. Se você já fez um atendimento prévio desse paciente, você pode simplesmente copiar o texto do último atendimento. Como eu nunca atendi esse paciente, não vai aparecer. Então veja como é fácil. A gente quer copiar o último texto para saber o que aconteceu com o paciente na última consulta ou simplesmente para repetir um molde de texto, você vai lá, clica em copiar o último texto. Aqui são informações do agendamento, tá? Que você já estava vendo antes na agenda, pode visualizar aqui também. Aí vamos lá, aqui então, o que a gente tem dentro do atendimento? Lembrando que todo esse modelo de atendimento ele é configurável, você vai escolher, depois eu vou mostrar como é que faz para configurar. Você vai poder adicionar quais medicamentos que esse paciente está em uso. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que esse paciente está usando fluoxetina em 20 miligramas, tá? Uma vez ao dia, ele está em uso. Aqui botei que iniciou hoje. E eu posso também colocar que esse paciente já usou algum outro tipo de medicamento. Vou botar que ele já usou amitriptilina, por exemplo. Que ele já usou amitriptilina na dose 75 e parou o uso. E aqui vou explicar por que ele parou. Tá? Parou porque teve ineficácia, por exemplo, posso colocar observações aqui. Então isso vai formar um histórico medicamentoso. Esse histórico medicamentoso ele é bem interessante, que ele vai sendo alimentado pelas prescrições que você vai realizando. Isso é bem legal, uma funcionalidade diferente do BIP Assistant. Então aqui você vai ter o histórico do paciente, um diferencial do nosso sistema. Participantes do atendimento, quem está participando é o paciente, veio com o filho, queixa principal, história da doença atual. Eu quero cadastrar sintomas-alvo. Então vamos botar aqui humor deprimido, por exemplo. Iniciou tal dia, acabou tal dia. História da doença pregressa, o que já aconteceu de tratamento prévio. Aqui eu posso cadastrar as escalas que eu quero preencher durante esses atendimentos. Então, por exemplo, que eu cadastrei a mini de suicídio, risco de suicídio. Vou lá e aplico com o paciente. Você pode escolher qualquer escala. Depois ele já dá o resultado ali embaixo. Veja que fácil. Adicionar estressores psicossociais. Falecimento do pai. Quando foi, eu quero digitar alguma coisa, posso escrever também aqui. Histórico de transtornos neuropsiquiátricos, então posso adicionar aqui os transtornos, alguns já vem como padrão, tem um histórico de depressão na família, tá? Quem teve foi o irmão, aí a gente vai adicionando ali. Aqui no caso o exame clínico desse paciente, então você também vai configurar o que você quer colocar no exame clínico desse paciente. Então a gente tem vários formatos bem acadêmicos de exame físico, né, do exame clínico no caso, então exame cardiológico você vai escolher se quer colocar, pulmonar, abdominal, exame de extremidades, exame neurológico, tá, exame neurológico extenso, bem acadêmico mesmo, não é obrigatório preencher tudo, também não é obrigatório colocar tudo, exame de estado mental, acho que interessante você vai colocando, observações, quer tirar uma foto do paciente, filmar, pode colocar também, vai tudo para o prontuário do paciente na hora ali. Sinais e medidas, peso, altura. Se você colocar, por exemplo, aqui, botar 70 quilos, 1,60 m, já dá o MC e o resultado do MC também. Cintura quadril, mesma coisa, botei ali, já dá se a relação cintura-quadril está normal ou não. Circunferência abdominal, vamos colocar aqui, já dá, o paciente tem circunferência para síndrome metabólica. Quer botar a pressão arterial aqui, 140 por 100, e já dá que o indivíduo é hipertenso. Frequência cardíaca, vou colocar aqui 130, também já dá que a frequência cardíaca está alta. Tá? Então já dá a interpretação. Fiz então a parte subjetiva, agora do objetivo, agora eu quero colocar o diagnóstico desse paciente. Então vou clicar em diagnóstico, eu vou inserir o diagnóstico que quiser aqui, e lembrar que o BIP Assistant tem um diferencial da parte da inteligência artificial. Então, de acordo com os dados que você já inseriu no sistema, ou que o paciente inseriu na pré-consulta, nós já temos 10 algoritmos para mostrar se esse paciente tem ou não baseado na inteligência artificial do BIP Assistant. Lembrar que todos os pacientes que dão consentimento, tá? As clínicas, as instituições, médicos dão consentimento, a gente utiliza os dados anonimizados e nós temos uma aprovação em comitê de ética, protocolo de pesquisa de inteligência artificial na psiquiatria, que a gente tem
aí autorização para fazer esse tipo de análise. Então hoje a gente já tem aí 10 algoritmos diagnósticos mais frequentes dentro do sistema. Então você viu que o diagnóstico está aqui, está facilzinho, ó, só clicar, adicionar, vai botar ali, ó, como é que foi realizado de forma clínica, o relato do paciente, o paciente disse, mas você não confirmou, fez um teste neuropsicológico, fez um instrumento mini, fez a SCID, é suspeito ou confirmado, grau de severidade, alguma observação, e aí vou incluir esse diagnóstico aqui desse paciente, tá? Eu posso também incluir outro diagnóstico, botei lá que esse paciente tem alcoolismo, relato confirmado, tá? Vou colocar, por exemplo, que esse paciente ele tem um histórico prévio de alcoolismo, ele enfim, está em abstinência há bastante tempo. Se eu colocar aqui e cadastrar, ele vai botar como inativo aqui, certo? Então, outra coisa que vocês perceberam ali que é bem interessante, a gente já tem os fármacos cadastrados na Anvisa para cada diagnóstico. Vejam bem aqui, de acordo com a Anvisa, não é off-label ainda. Então aqui, ó, tem a naltrexona. Clicando ali das informações da naltrexona, que é o medicamento que você pode utilizar para esse paciente, tá? Então, o BIP Assistant é bem pensado para ser bem prático, mesmo na prática clínica mesmo. Inserir o diagnóstico, aqui eu vou colocar a minha impressão. Lembrar que todos os campos, eles vão ter a possibilidade de você cadastrar modelos pré-definidos de texto. Olha aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, paciente com piora clínica, texto pré-definido, apresentou piora dos sintomas psiquiátricos. Vou poder aplicar a escala de severidade da doença inicial, esse paciente aqui, ó, vou botar aqui esse paciente acentuado, e eu vou lá para a prescrição, certo? Depois eu vou mostrar com mais detalhe a prescrição para vocês. Vamos voltar para o atendimento aqui. Conduta, a mesma coisa, eu posso colocar vários textinhos, certo? Ó, vou botar aumento de dose do medicamento. E aqui que é o bacana também, que é orientações pós-consulta. Você, diferente da conduta, você pode mandar também WhatsApp, e-mail para o paciente, ou copiar, mandar para ele, orientações que você quer que ele siga pós-consulta. Ó. Então, não consumir bebidas alcoólicas, tá? Procurar psicoterapia, você vai escrever com a linguagem leiga, certo? Tá? Aumentar a fluoxetina para 40 miligramas. Então a gente vai botar, o paciente vai seguir as orientações, que muitas vezes é diferente da sua conduta. Tá? Muitas vezes eu acabo, como eu uso o sistema todo dia, eu acabo muitas vezes usando já a conduta com um texto que fácil do paciente entender, eu só clico aqui do lado que ele vai copiar a conduta para orientações pós-consulta. Outra coisa aqui, você vai dizer quando que esse paciente tem que reconsultar, ou se ele teve alta ou teve que internar, tá? Vou botar que esse paciente teve que reconsultar, eu quero ver ele em 30 dias depois de novo, já dá a previsão da reconsulta, e eu vou colocar aqui o status desse paciente. Se eu quiser apenas salvar, ele vai continuar contando o tempo do atendimento. Olha aqui embaixo, aqui tem o tempo do atendimento que está correndo, desde que eu iniciei, isso é importante para nossas estatísticas. Se eu colocar paciente atendido, tá? Significa que ele já foi atendido, mas ainda não fez o pagamento. Isso é importante do status. E finalizar é quando o paciente já fez o pagamento, e aí eu estou finalizando, já não consigo mais editar depois, a não ser que eu faça uma justificativa dentro do sistema para fazer uma alteração. Ou se quiser imprimir também o atendimento, posso imprimir aqui. Eu vou colocar que eu já atendi esse paciente, e aí a secretária lá, que eu trabalho com secretária, ela vai ao final da consulta, se eu quiser, ou antes, conforme você quiser, vai fazer a cobrança do paciente. Lembrar que o pagamento ele não pode ser feito, tá, enquanto você está fazendo o atendimento. Tá? Isso o sistema acaba não permitindo. Ou tem que ser antes, ou tem que ser depois do término do atendimento.